Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos finalizar a nossa API Node.js. Vocês vão ter uma API já com um portfólio aí para você conseguir utilizar, usar como base para você poder desenvolver as suas próprias APIs conforme a sua necessidade. Então aqui nós vamos passar um pente fino aqui, melhorar algumas coisas. Nós também vamos ver a parte de erro, vamos ver a parte de autenticação. E eu quero mostrar algumas coisinhas a mais aqui para vocês, que são boas práticas, inclusive de segurança também, para nossa API, para ela ficar escalável e também moderna, como nós devemos usar hoje no mercado, tá bom? Então, como nós temos muita coisa para falar hoje, eu até marquei aqui, são 4 temas. Esses 4 temas aqui, eles levam um pouquinho de tempo, então eu vou tentar resumir o máximo possível. Então nós não vamos perder tempo e vamos colocar mão na massa aqui o quanto antes, tá bom? Então bora lá. Bom, primeiramente é o seguinte, nós vamos aqui rodar primeiro o nosso Docker. Então, se eu colocar Docker PS, ele não está rodando. Então, vou colocar Docker Compose up -d. Perfeito. Agora eu vou rodar o npx prisma generate para eu poder subir os serviços do banco. Prisma migrate dev. Beleza. Tá tudo funcionando agora bonitinho. E agora nós vamos rodar a nossa API, npm run dev. Ok. Se você não viu os vídeos anteriores, assista dessa trilha de Node, porque eu explico tudo que eu estou fazendo aqui, tá bom? Hoje nós vamos colocar a mão na massa, vou considerar que vocês já sabem, já assistiram os outros vídeos, e nós vamos agilizar aqui para fazer o desenvolvimento. Bom, a nossa API está rodando, e eu vou fazer um teste aqui com o último e-mail que nós cadastramos da última vez, que é a Tainara aqui. Deixa eu ver meu banco de dados, se não tem nada cadastrado, dá um refresh. Perfeito, não tem nada. Então vamos lá. Vamos tentar cadastrar um usuário aqui. Beleza, Tainara foi cadastrada. Se eu entrar no meu banco de dados aqui e dar um refresh, ela foi cadastrada e tem a senha criptografada. Beleza. Só que, primeiramente, vamos arrumar a parte do erro, tá? Então, na hora que eu faço aqui um cadastro, ok. Na hora que eu tento cadastrar de novo, ele não deixa cadastrar. Tanto que se eu entrar aqui no banco de dados, ó, ele não cadastrou. Só que olha o erro que ele traz, ó. Número 500, internal server error. Então, se uma pessoa recebe isso aqui de volta, fala, internal server error? Que isso? Erro interno do servidor? Tipo, mas por quê? O que eu fiz de errado? Então você precisa ser claro para a pessoa que está fazendo a requisição, para ela entender onde que errou. E até se você for fazer uma manutenção, ficar fácil e claro para você onde que está o problema. Então nós vamos arrumar essa parte de tratativas de erro. Então nós vamos vir aqui no Use Cases, tá? Deixa eu fechar aqui. Nós vamos vir no Use Case e aqui, ó, na hora que nós fazemos a parte do sign up, no cadastro, olha só que legal. Ele verifica aqui, ó, se o usuário existe. Se o usuário existe, quer dizer que, ó, user already exists. Então ele devia mostrar esse erro e não aquele erro interno do servidor. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma nova camada, que é a camada de errors, tá? E aqui eu já vou criar o primeiro, que é user already exist error. .ts. Veja que o nome do arquivo eu coloco semântico, para eu bater o olho no arquivo e saber o que é. Eu sei que ele é um erro, mas que tipo de erro? Ah, que o usuário não existe. Então fica fácil a compreensão. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a nossa parte aqui nossa tratativa de erro, tá? Então eu vou criar uma classe aqui, ó, vou exportar e criar uma classe. Ela vai se chamar user already exist error. E eu vou estender a classe error, tá bom? O que eu fiz aqui, ó? Eu estou exportando essa classe para usar nas outras camadas, dei o nome para essa classe de user already exist error, estou colocando o mesmo nome do arquivo para ficar semântico. Toda classe que você criar, ela deve vir com o nome maiúsculo, primeiro, a primeira letra maiúscula. São padrões, boas práticas de software e desenvolvimento de software aí. E no caso aqui, ó, eu estou falando, ó, todas as propriedades e funções da classe erro estende para a classe user_already_exist. E aí nós vamos colocar aqui, ó, constructor, que é o construtor aqui, para poder executar. E vamos colocar aqui, ó, super. E aqui eu vou passar user_already_exist
exist. Júlio, o que que é isso? Esse construtor, ele é necessário para construir uma classe. E aqui eu estou falando, esse super é o seguinte, olha, pega essa mensagem e coloca dentro da propriedade de mensagem que está aqui. Então, por exemplo, na hora que eu vou chamar essa classe de erro, ó, new error, igual nós fazemos no código lá, se eu colocar new error, se eu colocar aqui, ó, aspas, que ele é uma classe, você pode ver que ele pede aqui, ó, message, ele tem a mensagem. Tanto que se eu colocar aqui, ó, ponto, olha que ele traz as propriedades, ó, cause, message, name, stack, ok? Então, basicamente é isso. O super, ele vai entrar nessa parte de mensagem aqui. Então, esse texto vai aparecer nas mensagens de erro, facilitando para eu não ficar escrevendo toda hora lá no meu código. Então, eu criei esse user array exist, beleza? E aí, o que que nós vamos fazer aqui, ó? User array exist, em vez de usar o throw new error com essa mensagem, eu simplesmente coloco user already exist. Pronto. Aqui ele já vai dar a mensagem de erro, tá? E agora, ó, ele importou aqui de forma automática. Agora, o que que nós vamos fazer no nosso controller? Nós vamos vir aqui, colocar o sign up controller, e aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou duplicar essa linha, esse serviço, vou colocar que se o erro for uma instância do user already exist, que ele importou aqui automático, ele vai trazer uma mensagem de erro, tá? Ele vai dar um response aqui, ó, ponto status. Se o usuário já existe, quer dizer que foi um conflito, que não deu para cadastrar. Então, vou colocar 409, vou apagar aqui. Vou voltar aqui, ó. E a mensagem de erro, em vez de eu digitar, eu vou pegar aqui, ó, error.message. Pronto. Aqui ele vai levar a mensagem de erro personalizada que nós criamos. Vamos fazer um teste? O servidor já está rodando. Eu já cadastrei esse usuário aqui, Tainara, no banco de dados. Vamos tentar cadastrar de novo. E ó, ele traz 409 conflito. Olha lá, user already exist. Só que aqui precisamos colocar o seguinte. Precisamos colocar aqui, ó. É que eu tirei tudo, né? Abrir chaves, colocar message, dois pontos. Fecha chaves. Beleza. Na hora que tentarmos de novo, deixa eu vir na requisição. Vamos fazer uma nova requisição. Pronto, ó. Agora sim, 409, message user already exist. Então agora está personalizado o erro para nós entendermos o que aconteceu, por que não foi feito o cadastro. Tá bom? Beleza, esse é o primeiro ponto para ajustar a parte do erro aqui. E agora nós precisamos do seguinte. Se eu for criar outras rotas, eu não vou ficar fazendo toda hora esse try catch com essa instância de erro e essa aqui. Então tem erros que são genéricos, por exemplo, essa de validação e essa de erro, de erro interno do servidor, ela vai ter que ir em todas as rotas. Então é um erro global. Então eu posso fazer uma midware para poder controlar isso. Júlio, o que é midware? Midware é um interceptador, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu... deixa eu abrir um browser aqui. Deixa eu ver aqui. Meu ScaleDraw. Eu tinha até um montado aqui, tá? Deixa eu até usar esse mesmo exemplo, para ficar mais fácil para vocês. Toda vez que nós temos um cliente, ou seja, que uma pessoa faz uma requisição na nossa API, vamos ser o cliente ou eu ou você que está fazendo uma requisição usando a API, nós vamos mandar o dado para fazer o cadastro, né? Então vamos supor que nós estamos cadastrando um e-mail e senha. E aí nós chamamos a rota signup. E o nosso server API, ele recebe esses dados aqui, tá? Quando ele receber, geralmente ele chama direto a rota. O midware é diferente. O midware ele vai fazer o seguinte, ó. Na hora que ele receber esses dados, ele vai falar assim, olha, midware, estou recebendo esses dados e eu preciso que você verifique essa rota signup. Precisa de mais alguma coisa? Ele vai falar não. Então ele vai mandar esses dados para cá, para a rota vai mandar esses dados para o controller vai mandar esses dados para o use case para fazer o cadastro. O use case vai devolver uma resposta e pode mandar para o midware ou pode mandar direto aqui para o nosso cliente. O midware ele pode ser o interceptador logo na entrada dos dados, como também nas respostas nas saídas, tá? Então, você pode usar ele nas duas pontas. Então, ele é um interceptador. Vamos supor que para eu acessar qualquer tipo de rota, eu preciso estar autenticado, que é o que nós vamos passar aqui. Nós precisamos ter um token. Então, o midware vai verificar esse token, tá bom? Então, o midware é um interceptador. Vamos supor que você quer entrar num... Vou dar um exemplo. Quando você vai num evento, aí você vai num show, aí o cara vai te pedir assim, olha, me dá o seu documento com o seu ingresso.
E aí você vai falar, tudo bem, tá aqui. Aí ele vai falar, não, beleza, tá liberado, tá tudo certinho, pode entrar. Então, esse segurança que está verificando, ele é o midware, porque ele está verificando se está tudo certo antes de você continuar, para você entrar por evento, para você curtir o show, enfim. Então, o midware basicamente é isso, tá bom? Ele só vai interceptar. Se não tiver todos os dados ali, ele vai pegar e vai falar, olha, não dá para você continuar na rota aqui para usar o serviço, manda todos os dados aí, ou verifica aí. E nós vamos usar o midware justamente para colocar autenticação, para verificar se o nosso token está válido ou não, tá bom? Mas antes disso, vamos tratar a parte do erro global. Eu já até antecipei um pouco o assunto com vocês, mas eu vou retomar ele aqui, tá? Então, vamos criar o midware aqui. Midware. Midwares. E agora eu vou colocar que esse vai ser o error handler.ts. Perfeito. Agora nós vamos exportar, export function, e aí eu vou colocar o nome de error handler. Toda vez que é uma função, eu não preciso começar com letra maiúscula e sim minúscula. Quando é classe, nós começamos com letra maiúscula, tá? Boas práticas aí de desenvolvimento de software. O que nós vamos receber aqui de dado nessa função? O error, ele vai ser a tipagem do tipo da classe error. Nós vamos receber o request, que é a solicitação do cliente, que é do tipo request aqui do Express. Ele até importou automático ali. E nós vamos receber o response também, que é do tipo response aqui do Express. Perfeito. Nós vamos receber esses dados aqui. E agora nós vamos fazer a parte da verificação. No controller, você pode ver que eu tenho o tipo se foi um erro do Zod. Então nós vamos copiar, isso não precisa ficar aqui. Isso pode ficar aqui no midware. E beleza. Ele está dando um erro porque nós não importamos o Zod aqui. Então vamos lá. Zod error. Beleza, importamos, ele parou de dar problema. Show. Então ele vai verificar aqui, ó, se o erro que está vindo aqui, ele for da mesma instância do Zod erro, eu vou retornar para o cliente uma resposta, um response, ó, até digitei errado aqui, ó. Beleza, um response com status 400, ou seja, um status que foi uma requisição ruim, um bad request, né? E vai enviar uma mensagem de validação de erro. Esse error.formats eu posso colocar até aqui, ó, .errors, tá? Aliás, eu vou deixar assim mesmo, por enquanto. Beleza. E agora, nós vamos tirar esse erro aqui, ó. Nós vamos tirar do controller e trazer aqui para o erro global. Pronto. Então, o que ele vai fazer? Se for um problema de validação de dados que precisa para a rota, ele vai dar esse erro aqui. E se for um erro interno do servidor, algum erro que nós não mapeamos, ele vai trazer essa mensagem do status 500 de interno server error. Então está feito o nosso midware aqui de erro global, tá? Onde nós podemos inserir ela para ela poder ser utilizada. Nós vamos no index, e no index aqui nós vamos colocar app.use e aí colocar error handler, tá? E aí nós colocamos dessa forma, ele já importou automático. Por que que precisa ser aqui embaixo antes de abrir a porta do servidor aqui? Se eu coloco esse erro, essa tratativa aqui em cima, ele vai passar por essa funcionalidade, vai passar pelo midware e aí ele vai entrar na rota. Se a rota der algum problema, vai sair aqui e não vai fazer tratativa nenhuma. Então, por isso que o midware do error aqui, handler, precisa estar aqui embaixo, porque se acontecer qualquer problema na rota, na hora que ele terminar de executar essa rota, ele vai passar por ela e ele vai verificar. Teve algum erro na hora de tratar, de fazer os serviços? Teve. Então, aí ele pega e para tudo, manda a notificação. Então, a posição aqui do midware importa, tá? Se ele precisasse verificar alguma coisa na entrada, pode ter certeza que ele estaria aqui em cima e não aqui embaixo. Como nós vamos verificar a parte da saída, nós colocamos aqui no final, tá bom? Então, nós já fizemos a tratativa de erro. Então, deixa eu até marcar aqui na minha listinha aqui, que a parte da tratativa de erro está ok. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês. A nossa arquitetura de pasta aqui, nós precisamos arrumar, tá? Deixa eu fechar tudo. O que é legal fazer aqui? Separar em camadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, app. Tudo que vem dentro do app é parte da aplicação, regra de negócio. No caso aqui, use case tem que estar aqui dentro, tá? Esse error handler também é parte de regra de negócio. Deixa eu colocar ele aqui, ó.
os erros aqui que nós personalizamos, tá? Então, use case, error, beleza. Agora, o restante aqui, deixa eu ocultar aqui, nós vamos criar a camada de infra, que é de infraestrutura. Então, dentro de infraestrutura, nós vamos colocar os midwares e nós vamos colocar também as rotas, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, as rotas, ó, infra, tá, midwares e rotas. Vamos ver, ele agora só está falando que não está localizando mais aqui, ó. Deixa eu colocar aqui sign in, aliás, sign up, né? Controller, pronto, já arrumei. É só o endereço, depois que eu troquei aqui o caminho, ele tava dando erro. Aqui tá tudo certinho a midware. Beleza, tá dentro de infra. A controller aqui é dentro de infra também, tá? A camada de infraestrutura aqui também. Deixa eu ver, não deu nenhum problema. Perfeito. Então a controller e a rota midware dentro da camada de infraestrutura, dentro da camada de app, tá? Oxe, ele não copiou? Controller, controller. Oxe, ele deixou duas controllers? Deixa eu apagar uma aqui. Pronto, é uma só. E dentro aqui do app, nós vamos usar o sign up. Deixa eu até importar de novo aqui o Prisma. Prisma. Pronto. Ele troca só o caminho aqui, tá? Por isso que ele tá dando um erro, porque eu mudei as posições dos arquivos. E error, tá tudo certinho aqui. Então, beleza. Então, é legal separar em camada para ficar visível, tá? Isso aqui são boas práticas de desenvolvimento de software. Eu posso trazer isso aqui depois também, tá bom? Em outros vídeos aí para não ficar extenso esse aqui. Então, aqui dentro de infra, temos as nossas camadas e de app, da aplicação aqui, as nossas regras de negócio. Vou parar o servidor, porque ele se perdeu aqui também, porque eu troquei o caminho de todas as rotas, tá? Vamos ver aqui, ele tá falando cannot find. Deixa eu trocar aqui. Import sign up use. Não tá aparecendo? Sign up. Ó, deixa eu apagar o Zod, que nós não vamos utilizar mais aqui. Essa camada de import user already. User already. Poxa, não tá aparecendo aqui? User already exist. Não tá indo? Controller. Tá, então deixa eu fazer de forma manual mesmo. Import from. Colocar na camada aqui. Dois pontos. App. Use case. Beleza. Agora tá certo. Ok. Agora que eu importei, tá tudo certinho aqui. Vou importar também import user already exist. Perfeito. Agora tá tudo certo. Os erros saíram. Deixa eu ver esse próximo aqui. Main route. Tá. Você está falando que import main route. Pronto, agora importou. Ele só deu esses erros aqui porque eu troquei os arquivos de posição. Aí eu preciso colocar o endereço deles novamente aqui de volta tudo no certinho. Bom, agora que tá tudo certo, nós fizemos a tratativa dos erros, tá? Agora nós precisamos mexer na parte da autenticação. Primeiro, como que eu faço a autenticação? Júlio, nós vamos fazer aqui, ó. Primeiro, deixa eu fazer o teste da requisição para vocês. Ó, se eu mandar... Opa, deixa eu voltar aqui minha API. npm run dev. O que ele tá dando erro? npm run dev. Módulo não encontrado, deixa eu ver. Tem mais alguma coisa aqui que eu... Sign up, tá tudo certo. Aliás, a rota.
Major tá tudo certo. Controller. Ah, tá aqui, ó. Import. Sign up. Use case. Os ódios aqui posso tirar, porque a gente já fez a tratativa do erro. Não precisa mais. Perfeito. Agora a nossa API está funcionando perfeitamente. Beleza, agora que está tudo certo na nossa API aqui, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos fazer agora a parte de login, tá? Então nós vamos vir aqui, copiar o nosso use case. Vou trocar o nome, em vez de ser sign in, eu vou colocar o sign up, eu vou colocar sign in, que é a parte de login. Vou tirar aqui. E aqui no sign in, o que nós vamos fazer? Deixa eu fechar o sign up aqui para não confundir. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar essa nomenclatura aqui, esse up, de todos que estão aqui sobrando, colocar sign in, beleza. E agora nós vamos precisar do e-mail e da senha para autenticar. Beleza, estamos recebendo e-mail e a senha. Aqui eu vou verificar se o usuário existe. Aqui, na verdade, eu nem vou fazer se ele existe. Eu vou pegar, ó, usuário, buscar, aliás, user exist mesmo. Eu vou verificar se ele tem no banco, só que eu não vou buscar, eu vou buscar pelo e-mail. E aí eu vou verificar se esse usuário existe. Se ele realmente existir, eu vou ter que verificar se a senha dele é válida. Então, essa parte aqui, nós vamos retirar, porque é da parte de cadastro, e eu vou colocar ó, const, aí eu vou colocar bcrypt, aliás, bcrypt não, perdão, é a parte de met password. E aqui eu vou colocar uma funcionalidade do bcrypt, que é o compare, tá? Se eu colocar esse compare, vou colocar aqui até uma await, ele vai pedir o password que nós recebemos na requisição e ele vai pedir o que está no banco, user exist.password. Então aqui ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar se o usuário aqui, ele vai pegar os dados, se aqui tem uma exclamação na frente, porque se não existe, quando tem exclamação se não existe os dados do usuário, solta o erro. Agora, se existir, ele vai continuar aqui. Bom, então ele vai buscar os dados do usuário, se existir, ele não vai executar isso aqui. Agora, se não existir os dados lá, não tiver o cadastro, ele vai dar o erro que o usuário não é encontrado. E aí, aqui, ele vai verificar se a senha bate. Então, ele vai pegar a senha que o usuário digitou, mais a senha que está criptografada no banco de dados. Ele vai fazer essa comparação e vai devolver se é true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Isso aqui bate com isso? Ele vai falar true. Se for true, ele bate. Se não, vai estar errado e aí vai ter um problema de erro. Então nós podemos copiar isso aqui, ó, e colocar o seguinte, ó. Pegar essa estrutura, colocar se o match password, se ele não existir, se não for verdadeiro, se for falso, nós vamos criar um novo erro aqui, nessa parte. Então vamos vir aqui em error, vamos copiar isso aqui, vamos trocar o nome. Deixa eu apagar aqui. O unauthorized error. Beleza? Troquei o nome. Unauthorized error. Beleza. Agora eu vou falar que ele unauthorized. Aliás, eu não preciso colocar o erro aqui, colocar unauthorized, ou seja, não autorizado. Deixa eu só ver se está certo aqui. Deixa eu procurar aqui no tradutor, que faz tempo que eu não digito essa palavra. Unauthorized. Beleza. Deixa eu trocar aqui do arquivo também, para não ficar errado. Perfeito. Então, show. Então, aqui eu criei uma nova classe, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, o unauthorized
Nossa, não tô sabendo nem digitar o nome do... Pronto, unauthorized error. Oh, por que ele não apareceu? Deixa eu ver se eu não coloquei nada errado aqui. Error. Pronto. Não. Nossa, por que ele não tá indo? Será que o TypeScript... Pera aí, galera, deixa eu só dar um reload aqui no meu TypeScript na minha tela aqui. Só para ver se não tem nada travado, prejudicando aqui o carregamento dos dados. Ó, import o não. Deixa eu parar minha API. Servidor. Deixa eu importar aqui. O now authorize. Nossa, ele não tá carregando automático. Então vamos fazer o from. Deve ter tido algum problema aqui com colocar errors. Unauthorized error. Beleza? Agora vou pegar aqui a nomenclatura. Show. Agora carreguei. Vou colocar aqui no lugar do... Aqui, ó. From unauthorized error. Perfeito. Já fez a tratativa. E agora, se a senha bater, o que eu preciso fazer aqui? Devolver os dados. Que dados que eu vou devolver aqui para o usuário? Tá? Esse aqui é a parte do sign-in, certo? Então, eu não posso devolver a senha, não posso devolver a data de criação. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos devolver apenas o e-mail e nós vamos devolver o token, tá? Aí você vai falar, Júlio, o que é esse token? É a parte da autorização. E como que nós vamos fazer aqui, ó? Deixa eu colocar token aqui. Perfeito. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Const token. Vou explicar para vocês como que funciona essa parte de autorização. Lembra que eu falei que toda vez que você vai num evento, tem alguém na porta, um segurança, que ele pede para você o documento e também o ingresso para você entrar? Ele vai pegar e vai olhar e falar assim, deixa eu ver, esse ingresso é do Júlio. Cadê seu documento? Ah, bate. Realmente é ele aqui que está... que comprou esse ingresso e que vai curtir o show aí, que vai aproveitar o evento. Então ele vai bater o documento com o ingresso e na hora que ele bater, ele fala assim, ah não, beleza, tá tranquilo, tá tudo certo. Aí ele vai pedir o seu braço e vai colocar uma pulseira. E essa pulseira vai determinar em que lugar do evento você pode entrar. Se é na área VIP, se é na área Premium, Diamante, sei lá. Então você tem algumas áreas no evento e algumas você consegue acessar e outras não. O token é da mesma forma. Ele vai falar, ele vai te dar uma chave e vai falar: esse usuário pode acessar a minha API, só que ele pode acessar só esse e esse serviço. Tá bom? Tem duas coisas aqui no back-end que eu não vou abordar agora. Eu vou abordar somente a parte de autenticação, mas nós temos a parte de autorização também. Tá bom? Então vamos lá. Para nós trabalharmos com token, nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos de uma biblioteca, né, uma lib aí, chamado JWT, que é o JSON Web Token. Então eu vou colocar npm e colocar JSON Web Token. Ele vai fazer a instalação para nós podermos utilizar. Deixa ele carregar aqui que minha máquina está lenta ainda. E agora, depois disso, eu vou também colocar ela no ambiente de desenvolvimento, types, aliás, nas dependências de desenvolvimento, --save, dev, para o TypeScript entender o que nós estamos utilizando aqui na nossa API, tá? Para ele entender a parte da tipagem também. Então vamos lá. Esse hash sync aqui nós não precisamos, somente o compare. E aqui eu vou importar o nosso JWT from. E aí eu vou colocar aqui JSON Web Token. Beleza. Agora, para gerar o token, o que nós precisamos? Depois de confirmar o e-mail e senha se existe, está tudo ok, nós vamos vir aqui e colocar ó, JWT e ele vai pedir, ó, ponto. E aí ele traz duas coisas aqui que nós vamos utilizar, que é o sign, que é para fazer a assinatura, gerar o token, e o verify, que é para verificar se o token é válido. Se quem está fazendo a requisição é você mesmo. Então, vamos utilizar o sign, vamos abrir o parênteses, e ele pede aqui o payload. O que é esse payload? Vamos abrir chaves e eu vou explicar para você. O payload é basicamente o seguinte.
toda vez que você fizer uma requisição aqui dentro, você vai passar, por exemplo, nós vamos fazer o cadastro. Então, você fez uma requisição, mandou para a rota signup, o server chamou aqui, você passou pela rota e ele mandou aqui para o controller e-mail e password. E aí ele mandou para o use case e-mail e password para poder cadastrar aqui no nosso caso de uso. E aí está cadastrado. Deixa eu apagar esses midgers aqui para não complicar a nossa visão. E o controller devolve os dados aqui para o cliente, tá bom? Para a pessoa que está fazendo a requisição, no caso, o usuário aqui. Beleza. Mas na hora que ele fez o cadastro, na hora que a gente for chamar a rota sign-in, ou seja, a parte de login, deixa eu colocar aqui, ó, login, ele vai pegar e vai fazer vai bater os dados aqui na rota, vai chamar o controller e o controller tem que devolver uma informação para ele. Imagina, se toda vez que eu quiser acessar alguma rota, eu tenho que ficar mandando e-mail e senha o tempo todo. Fica complicado, certo? Em todas as rotas tem que ficar mandando e-mail e senha. Então, não é legal. Então, o que ele faz? Na hora de fazer o login, como aqui já recebeu o e-mail e a senha, o controller aqui devolve um token, tá? Que é uma chave de acesso para ele acessar outras vezes. Então, toda vez que ele for acessar, ó, aí nós devolvemos na hora de fazer o login. Aí, toda vez que ele for acessar uma rota, vamos supor, eu vou acessar agora a rota do profile, né? Eu quero ver os dados do meu perfil. Aí, na hora que ele fizer essa requisição, vai vir um token aqui, que vai carregar na rota, e aí a rota vai falar, opa, mas espera aí, para você mexer nessa rota aqui, você precisa ter autorização. Cadê seu token? Aí ele vai pegar uma midware, tá? Vai entrar uma midware aqui, midware, e vai falar, cadê o seu token, tá? Para acessar a rota. Aí ele vai acessar aqui, vai verificar se está tudo ok. Se tiver tudo ok, ele vai falar, não, beleza, pode acessar, tá? Então, na verdade, é o servidor que manda aqui, ó. Ele manda para a midware, e a midware vai olhar e vai mandar aqui para a rota vai falar, não, tá tudo bem, manda para o controller, manda para o use case para acessar os dados. Então é para isso que serve o token. E esse token também tem um prazo de expiração, tá? Toda vez que você acessa um site, que você coloca o seu e-mail e senha e coloca para salvar, chega um momento, passa alguns dias, você vê que não entra mais automático, você é obrigado a colocar e-mail e a senha. É porque acabou, expirou a sua sessão, aliás, expirou o seu token, e aí você vai ter que logar de novo para gerar um novo token e você conseguir acessar novamente ali o serviço que você almeja, tá? Então o payload, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar sub, e o payload não pode ir dado de senha, de forma alguma. Dados sensíveis não podem entrar aqui. A única coisa que nós colocamos aqui para poder fazer esse payload, geralmente, ó, é o user exist. Eu vou passar o ID do usuário, porque aqui o payload ele vai ser criptografado. Vai estar o ID, no caso do cliente aqui, do usuário, vai estar o ID armazenado aqui, criptografado. E esse ID, às vezes, pode ser acompanhado de uma rule, uma regra, porque aí envolve a parte de autorização que eu mencionei, mas eu não vou entrar nisso aqui, porque senão nós vamos perder muito, nós vamos precisar de muito mais tempo e não tem como sair explicando tudo assim, junto e misturado, porque senão vai ficar complicado de entender, ok? Então, beleza. Nós vamos colocar aqui o ID, que é o que nós vamos precisar no payload. Na hora que eu coloco vírgula, ele pede aqui, ó, secret or private key, ok? É o private key, perdão. O que é essa secret? É uma chave forte para ele poder fazer a assinatura do token. Essa chave você não coloca em lugar nenhum da API, a não ser aqui no seu .env, tá? Então aqui, ó, JWT secret. Essa chave aqui, ela tem que ser realmente secreta. Você não pode expor isso no GitHub, você não pode expor em lugar nenhum, tem que ficar somente com você. Júlio, como que você faz para criar uma chave legal que seja segura? Eu vou mostrar para vocês. Ó, eu abri no meu browser aqui, ó. Se eu acessar esse site, ó, MD5Hash, é o que eu utilizo, posso deixar no link aqui da descrição, eu vou colocar um nome aqui, ó, Júlio Henrique, por exemplo, 2025, vai ser minha chave secreta, top API. Na hora que eu colocar generate, olha só, ele pegou esse meu texto e criou uma hash, ou seja, criptografou
e transformou numa quantidade de dados. Eu posso usar esse aqui de cima ou esse de baixo. Eu copio geralmente esse, venho aqui e coloco. Essa fica a minha chave secreta aqui e é muito mais difícil alguém tentar descobrir isso aqui, certo? Quanto maior a senha, melhor aí fica mais difícil para a pessoa tentar te hackear. E óbvio também que quanto maior, mais trabalho vai dar para fazer a comparação do token, da senha, enfim. Tem os prós e contras também. Mas isso aqui eu acho que é um tamanho adequado e fica bacana, fica uma chave bem forte aqui. Dificilmente alguém vai achar isso aqui, tá? Então beleza, aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa chave const, vou colocar JWT secret, vou colocar igual e vou colocar aqui ó, process.env.jwt secret, que eu estou pegando essa variável de ambiente. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e colocar aqui no meio, que é a minha chave secreta que ele pediu. Mas veja que ele ainda fica reclamando, ó. Por quê? Porque ele não entendeu que tipo de dado é esse. Se eu colocar aqui em cima, ó, ele fala, ó, o payload recebe um texto ou um objeto, tal. Eu posso receber qualquer coisa aqui. Então qual que é o legal? Converter para texto. Então eu coloquei o string, veja que ele parou de dar erro. Se eu colocar uma vírgula, agora ele está pedindo aqui algumas informações, que é opcional também. Mas vou mostrar para vocês o que, que é. Aqui eu posso colocar a parte do expire in, ou seja, quando expira esse token. Isso aqui ele mostra em segundos. Então, por exemplo, eu quero que vença em 10 segundos. Ou eu quero que vença em 1 minuto. Então, 60 segundos. Ah, eu quero que isso aqui vença num dia. Então eu posso colocar 1D. 1 hora, 1H. Tá? Então isso aqui fica fácil para a gente verificar como que funciona. Eu vou colocar 10 segundos para a gente fazer teste aqui depois também. Tá bom? Então, está pronto o nosso token e eu estou devolvendo ele aqui. O user, tá? Deixa eu ver por que ele está dando um erro aqui. Deixa eu ver. User, beleza. No user vamos devolver apenas o e-mail. Tá? User exist. Então aqui no user eu vou colocar aqui, ó. User exist. Agora ele parou de reclamar. Perfeito? Então, beleza, já criamos a parte de autenticação aqui, o nosso use case. Eu preciso criar uma rota para poder receber isso. Então vamos, uma controller, perdão. Então vamos copiar essa controller aqui, vamos ajustar ela para a gente chamar o nosso use case. Você pode ver que depois que você faz as primeiras rotas, depois é só você copiar e colar e ir modificando o que você precisa. Fica muito mais simples de você desenvolver, tá? Então agora aqui na nossa controller, vamos ver o que a gente precisa, tá? Eu vou trocar aqui o up por sign in, beleza? O que eu vou receber aqui do usuário? E-mail e password, tá certo? Para eu fazer o login. Só que agora eu não chamo sign up use case, eu chamo sign in use case, certo? Ixi, ele não carregou automático aqui também? Então deixa eu trocar aqui, ó. Import sign in use case. Ele não está carregando automático ainda. Deixa eu colocar app.use. Pronto. Beleza. Só que agora esse sign-in ele devolve dados. Então eu vou colocar const, colocar data igual. Data significa dados em inglês aqui. E eu recebo os dados necessários. Não é mais 201, porque é de criação. É o status 200, que é o status de sucesso. E vou colocar isso aqui dentro da no nosso response para devolver os dados aí para o usuário. Tá bom? Então, beleza, a nossa controller está feita aqui, só que temos que trocar esse erro, certo? Nós estamos com um erro agora que não é user exist, e sim unauthorizer error. Pronto. Que aí o unauthorizer, ele não é mais o 400, né? Ele é o 409, é o 401. Júlio, onde é que você arruma esses status code? Tá? Você pode... Peraí, deixa eu só ver aqui que ele está reclamando. Sign in... Ah, tá. Tá com M. É com N. Sign in use case. Deixa eu trocar aqui. Pronto.
Deixa eu ver, maybe password. O que ele tá reclamando agora? App has export member, sign up, you not sign up, case. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sign in use case. Use case request. Beleza, tá certo, é isso mesmo. Ah, tá, porque aqui, ó, ele pegou o sign up, ó, o endereço. Não é isso que eu quero. É o sign in. Por isso que ele tava dando erro. Então, deixa eu apagar aqui de novo. Ó, pronto. Use case. Sign up. Por que ele não tá achando o sign in? Por que ele não tá aparecendo aqui? Use case. Ah, tá. Pera aí, ó. A nomenclatura do arquivo aqui estava errada, ó. .ts. Perfeito. Agora, se eu fizer de novo isso aqui, ó, apagar. Pronto, agora foi. Precisa prestar bem atenção aqui, porque senão, para se perder rapidinho. Agora arrumou, galera. Então, beleza, nós já fizemos a nossa rota aqui. E agora nós vamos criar aqui. Aliás, nós criamos já o nosso controller e nós vamos criar a nossa rota aqui, tá? É só eu pegar aqui e trocar agora para sign in. E aqui nós vamos importar o sign in controller. Perfeito. Agora tá tudo certo. Basta a gente acessar e fazer um teste. Vamos rodar nossa API, npm run dev. Tá rodando. Agora, já que nós cadastramos esse usuário aqui, nós vamos fazer diferente. Nós vamos chamar uma outra rota aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, sign in, né, que é o nosso login. Deixa eu até comentar aqui. Esse é o sign up, que é o cadastro. Perfeito. Aqui eu vou colocar como sign in. E aqui ele está pedindo usuário e senha. Já que eu tenho cadastrado esse usuário aqui em cima, eu vou chamar a nova rota para ver o que acontece. Olha lá, ó. Ele deu status 200, ele cadastrou, ele mandou o nosso ID, e-mail, password, created at e criou o token autenticado. Então, é essa chave aqui que vai autorizar a gente mexer nos serviços da API, tá? Só que tem um erro aqui. Nós não devemos mandar ID, aliás, nós não devemos mandar a senha, tá? Jamais por aqui. Então, nós vamos arrumar a parte aqui do retorno do use case, tá? Então, vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui no use case, no sign in. E aqui, ó, por isso que ele está dando problema. Eu vou arrumar isso aqui. Então, eu quero que ele mande somente o e-mail, user exist.email, tá? E aqui, eu vou mandar só o e-mail e o token, por enquanto. Vamos fazer uma nova requisição e ver se deu certo. Ó, vou chamar de novo. Veja que ele trouxe, ó, o e-mail e o nosso token, que está com ID criptografado para poder acessar. Tá certo? Então, esse token aqui, ele vai ficar armazenado no header, tá? O que é esse header? Ó, deixa eu até passar para vocês aqui. Quando nós temos uma requisição, quando é feita uma requisição, request, nós recebemos alguns dados aqui. Nós recebemos nós recebemos aqui, deixa eu colocar aqui o body, que é onde vem os dados do corpo, né? O corpo da requisição, onde nós podemos colocar as informações, né, dos dados, por exemplo, e-mail, senha, os dados que nós precisamos aí para requisição. Nós recebemos o header, tá? O header, o que vem aqui nele? Ele vem a parte do... Você pode colocar a parte do idioma para retornar a API com um determinado idioma. Ele vem a parte do token, né? Que ele salva no header, que é a parte da autorização. E ele também vem a parte dos params, né? Aqui. Se bem que os params ele tá
a gente pode pegar ele através da URL. Mas esses aqui são os dois principais, tá? Ó, então, header e o body é o que vem na requisição. Então, o token vai ficar armazenado aqui dentro, tá bom? Então, geralmente, quando nós mandamos no header. Perfeito? E agora, o que nós vamos fazer aqui na nossa API? Tá? Ela já está devolvendo. Agora, para testar, para ver se o token está sendo válido, a gente precisa fazer uma última rota que é para testar, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, profile. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fechar os outros aqui para não confundir. Começa a ter muita tela aberta, começa a complicar. Então, vamos aqui, fechar. Beleza. Esse profile, eu vou esperar somente o ID aqui. User ID, tá bom? User ID. E aqui eu vou responder com todos os dados do usuário. Então aqui nós vamos passar, vou colocar o ID, um string, eu vou mandar created at, que é uma data, e somente esses três, tá bom? Eu vou receber aqui somente o ID, user ID, beleza. Quando eu receber o user ID, nós vamos procurar pelo ID aqui, ok. Se existir, aí nós vamos fazer o procedimento aqui para coletar todas as informações, tá? Isso aqui pode sair. Vamos tirar isso aqui. Tá. E aí nós vamos colocar a parte do e-mail, user exist e-mail, ID, user exist.id. Nós vamos colocar created at, colocar user exist.created at, tá? Depois você pode até usar como exemplo, você pode tentar colocar o campo nome aqui na sua API para você fazer um teste, tá bom? Para você conseguir modificar mesmo os dados e conseguir ver se você consegue fazer a alteração por si só, tá bom? Então, beleza, nós já criamos aqui para a parte do profile, para receber. Vamos criar agora a controller para fazer isso. Então, vamos aqui, ó, pegar, copiar, colocar profile. .ts, isso, tá certinho. Profile, vamos ver o que a gente precisa aqui. A gente não precisa do e-mail e senha, a gente precisa somente receber aqui um user ID, tá? E aqui a gente vai chamar de string, por exemplo. Vamos falar aqui, ponto, não pode ser nulo, não pode ser vazio. E nós temos que receber esse ID. Beleza? Aqui nós vamos trocar, tá como sign-in, nós vamos colocar profile. E aqui a gente precisa pegar esse user ID. Tá bom? Vamos trocar essa nomenclatura aqui também. Não é sign up, vai ser profile. Perfeito. E na hora que a gente chamar para passar use case, na verdade a gente vai chamar o... Deixa eu ver se nós trocamos o nome aqui. Controller profile. Ó, aqui eu também não troquei as nomenclaturas, ó. Então aqui vai ter que ser profile, use case. Deixa eu trocar aqui, ó, esse sign in. Trocar para profile. Pronto. Trocou tudo. Beleza. Voltar para controller. E agora colocar ó, profile, use case. Aí aqui ele só vai querer user ID. Perfeito. Aqui nós vamos receber, podemos fazer estruturação, mandar user.
Aqui a gente pode colocar só user. Está 200. Perfeito. Aqui está pronta a nossa controller. Só que aqui vai ser o user. Aliás, não vai ter erro nenhum aqui, né? Deixa eu ver. Profile, tá. User exist error. Beleza? Então aqui a gente vai substituir por user already exist. Aliás, already exist error. Beleza? Só que aí vai ser o 404, porque não foi encontrado. Vamos tirar esses carinhas daqui, porque não estão sendo utilizados. Beleza, já arrumamos a parte aqui do profile, tá? Tem algumas coisas que a gente precisa mudar aqui no caso, que é a parte do esquema. Lembra que eu falei que o ID a gente não vai receber do corpo, mas sim do header? Então a gente vai vir no request.header e a partir do header aqui, ó. Aliás, nós podemos até fazer isso aqui, ó. Podemos deixar no header, beleza? E agora nós precisamos fazer uma configuração, tá? Porque, por exemplo, na hora que eu faço a autenticação, nós precisamos fazer uma configuração aqui no app, criar uma camada, mais uma, colocar @types, e aqui eu vou colocar o nome de express.d.ts. Por que D? O D é a parte de uma tipagem, né? Um decorator aqui. O que vai acontecer? Quando eu coloco um request, ele não aparece assim, ó, .user ID. Não existe. Ele vai aparecer request.body, request.header. Então, a gente precisa criar isso, né? O Express não tem nada disso. Então, nós vamos colocar um declare namespace, tá? Esse namespace é o próprio Express, a classe aí do Express, né? E aqui, nós vamos exportar uma interface que é o próprio request. Ou seja, nós vamos colocar esse dado dentro do request aí. E aí eu vou colocar o nome de user ID. E eu vou falar que o user ID é uma string, tá? Só que tem uma coisa, se eu deixar dessa forma, vai ser obrigatório ter em todas as rotas isso. E não é todas as rotas que são protegidas. Então eu vou colocar uma interrogação para falar que é opcional, tá bom? Então se eu fizer isso aqui salvar, ó, se eu fechar aqui, se eu vier num controller agora, olha que legal. Na hora que eu colocar o request, eu posso colocar aqui, ó, ponto, ó, user ID. Olha lá, ó. Ele já tem um user ID. Antes ele não tinha, certo? Então eu posso pegar dali. Então eu posso deixar só assim, ó, request. E ele já vai entender, por desestruturação, que ele está procurando um user ID. Beleza. E agora, como que nós fazemos para verificar se realmente tem o token nesse user request? Nós vamos vamos utilizar o meteor novamente, tá? Aqui nós vamos criar um arquivo chamado isalf, ok? Colocar isalf.ts. O que nós vamos usar aqui nesse alf, tá? Nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos colocar export function, tá? Aqui nós vamos fazer igual daquele meteor global. Inclusive, vou até aproveitar e vou copiar esse meteor global, perdão, e vou colar aqui e nós vamos só substituir o que a gente vai precisar utilizar ou não. Tá bom? Então a gente vai ter o request, response e nós vamos ter um carinha aqui chamado que é o next function, tá? Vou explicar como que utiliza ele. Vamos tirar esse do Zod aqui. Vamos trocar o nome para isalf, se ele está autenticado, né? Vamos deixar assim. Aqui nós vamos tirar esse carinha. Nós temos request, response e agora nós vamos ter o next, que eu vou chamar ele de next function. Beleza, vou explicar para vocês o que é esse next aqui, tá bom? E aí nós vamos ter da seguinte forma. Primeiro, nós precisamos pegar a parte aqui se está autorizado ou não. Então, vou tirar tudo isso aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Const, tá? E aí nós vamos pegar aqui auth header, ou seja, a autorização que está no header. E como que eu pego essa autorização que está no header? Tá? Eu vou colocar o request, ponto, aí eu vou colocar
Opa, não foi? Request.header. Aí aqui eu vou pegar headers. Ponto, ó, ele vai ter um chamado authorization. Aqui, ó, authorization. Então vai estar aqui o header da nossa requisição. Depois que nós pegarmos isso aqui, eu vou verificar se ele está, se ele é nulo, se ele tem alguma coisa ou não. Então, se ele não tiver nada aqui, ó, eu vou apresentar um erro. Então, eu vou colocar um return, aí eu vou colocar um response, vou colocar ponto status, vou colocar 401, ponto send, mandar uma mensagem, message, dois pontos, e vou escrever o não authorized. Beleza. Que é o não autorizado. Agora, se estiver preenchido, aí nós vamos fazer diferente. Eu vou colocar um const e aí eu vou pegar um array. Por que um array? Porque ele tem vários dados aqui dentro do unauthorized. Então eu vou colocar, eu não quero alguns dados aqui, eu quero somente o token, tá? Então, na hora que eu fizer isso, igual, eu vou colocar o auth header, certo? E eu vou colocar ponto split. E aqui eu vou pegar por espaço vazio, tá? É isso que eu vou fazer. O que que acontece aqui? Por que que eu faço dessa forma? Quando nós mandamos o header, ó, eu vou até fazer diferente, ó. Vou comentar aqui, e na hora que a gente mandar um token aqui dentro, eu vou colocar um console log aqui, ó. Console.log auth header. Vou mostrar para vocês o que que tem dentro aqui, tá bom? Agora, para fazer a nossa requisição nessa rota, deixa eu copiar aqui. Eu vou colocar profile. Nós vamos ter que acessar a rota profile, tá? Aqui nessa rota, eu vou fazer o seguinte, não vai ser mais um post, vai ser um get, porque nós queremos pegar, tá? Na hora que eu autenticar, para eu autenticar, eu vou ter que colocar authentication aqui embaixo. Então, authentication, beleza? Esse corpo aqui não precisa mais. E aí, eu vou colocar o seguinte, eu vou, deixa eu ver aqui, eu vou colocar o better e vou colocar token chaves. Por que esse token chaves? Porque eu vou querer pegar, sem espaços aqui. Eu vou querer pegar, quando a gente se autenticar aqui, eu vou querer pegar ele. Eu vou criar uma variável aqui, ó. Token. Isso aqui é do request.http, tá? Isso tem a explicação como você usa na extensão que eu ensinei nas aulas anteriores, desse request aqui para a gente fazer requisições, ok? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, beleza? E a gente vai fazer o seguinte. Antes de eu fazer a requisição, eu vou colocar esse middleware aqui na rota. Como assim, Júlio? Então, vamos lá. Entrei na rota e eu preciso criar agora a rota chamado profile, certo? Ó, profile. Só que agora eu posso vir aqui, ó, e colocar o middleware aqui, ó, isAuth. O que que ele vai fazer? Ele vai acessar essa rota, só que antes de entrar no controller, ele vai verificar se a pessoa está autenticada, tá? Então, vamos lá fazer o teste. Vamos fazer a requisição aqui. Eu já tenho o cadastro da Tainara aqui. Eu vou fazer o login. Opa. Será que eu mexi em alguma coisa aqui? Sign in. Deixa eu colocar aqui dentro. Ó, pronto. Agora eu fiz a requisição. Aí eu recebi esse token. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse token, vou copiar ele, vou colocar dentro dessa variável, tá? E com essa variável agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui esse profile. Na hora que eu rodar ele com token, ó, ele deu erro, status 500, tá? Mas agora, deixa eu dar uma olhada aqui se ele apareceu no nosso console. Deixa eu aumentar o tempo do nosso... Pera aí, deixa eu ver.
HTTP, profile. Deixa eu ver se eu cadastrei certinho a rota aqui, para a gente conseguir utilizar. Tá aqui, ó. Por isso que a gente deu erro. É um get, tá? Eu errei. E agora, deixa eu fechar aqui de novo e ir lá para requisição. Na hora que eu mandar essa requisição, eu vou ter que pegar um novo token, porque como eu coloquei para vencer daqui 10 segundos, ó, então peguei o novo token aqui, copiei, colei aqui e vou fazer a requisição. Na hora que eu fizer essa requisição, ó, veja, ele não trouxe nada aqui porque a gente não terminou de construir, mas ó, deixa eu fechar aqui e mostrar para vocês. Lembra que eu coloquei um console log para aparecer esse alpha aqui? Ele é isso aqui que aparece, ó, better e o token. Por que que eu estou fazendo esse const aqui, ó? Esse carinha aqui de baixo. Porque se eu pegar aqui, eu pedir para ele dividir, ele vai pegar esse nome com esse espaço, ele vai quebrar no meio. Então ele vai vir assim, ó, só better, e vai vir, opa, e agora vai vir o token aqui, ó, a numeração do token. Ele vai dividir. Então aqui era para receber o nome better e aqui é para receber o nome token, tá? Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, um type of, o tipo de requisição, por exemplo, e aí ele vai receber esse valor de better. E o outro aqui vai receber o valor do token, tá? Eu posso colocar, ó, is better, tá? E esse é o token. Como eu não quero fazer nada com ele, eu coloco só um underline, tá bom? Então é por isso que eu estou fazendo esse split aqui, para poder dividir em espaço em branco, e eu pegar somente essa chave e não esse texto, tá bom? Então é por isso que eu estou fazendo dessa forma. Agora que nós já fizemos aqui, eu vou ter que validar se realmente é válido esse token. Então, eu vou colocar um try catch aqui. Opa, ele não entrou automático. Ó, try catch, para ele verificar se realmente é válido ou não. Esse try catch é necessário, porque senão se ele der algum erro no token aqui, você não vai saber e talvez possa passar. Então, é bom se prevenir e colocar ele aqui para qualquer tipo de imprevisto. Beleza? Então vamos lá. Depois que eu fiz esse try catch, eu preciso usar a parte aqui da validação. Então eu vou colocar const, colocar chaves, colocar igual, e eu preciso verificar se o token é verdadeiro. E como que eu faço isso? Usando a parte do verify, e esse verify é da parte do JSON Web Token. Lembra que eu falei que dentro aqui a gente tinha a opção verify também? Ó, deixa eu até, para não confundir, deixa eu até carregar isso aqui como JWT, igual nós fizemos antes. E aqui, ó, vou carregar JWT, ponto, e aqui, ó, verify. Aí ele vai pedir aqui pra gente, ó, qual que é o token que você quer avaliar? Esse aqui, que nós recebemos. Vírgula, ele vai falar assim, ó, me passa a sua chave secreta para eu ver se está certo. Então, aí eu vou pegar a chave secreta aqui, ó, const, vou falar que é o JWT secret, beleza? Vou falar que ele tá vindo do process.env.jwt underline secret, ok? Lembra que nós convertemos para texto, para ele não ter nenhum problema. Então vou colocar aqui, ó, string, convertir, e agora eu vou jogar ele aqui dentro, ó, JWT secret. Beleza, ele vai validar se está certo. Só que, para validar isso aqui, eu vou precisar pegar, agora, eu quero criptografar quem? O sub, porque é aqui que eu vou pegar o valor, ok? Deixa eu colocar esse try, vou colocar ele para cima aqui, porque aí pega toda a nossa tratativa. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pronto aqui. Ele pegou o token, que é um string. Beleza. Aqui eu vou falar que o nosso amigo aqui é um string. Aliás. Então, beleza. Nós pegamos o token. Agora deixa eu ver aqui o que ele está dando erro. Everlast, error. Argumento, tipo, undefined. Ah, tá. Ele está achando que o tipo do token aqui, ele quer que seja uma string, né? Então eu só venho aqui, ó, converto para ele não dar mais essa dor de cabeça. Beleza. Falo que ele ali é um texto, tá bom? Então, tranquilo. Agora que eu peguei esse sub, eu vou fazer o seguinte.
Se esse sub aqui realmente ele existir, ele vier, né? Se tiver tudo certo, ele vai retornar o valor. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, request, ponto, e aqui eu vou colocar no user ID. Vou falar que ele é igual ao valor do sub, tá? Opa, colocar que ele é o valor igual aqui do sub. E aí, esse request user ID, ele recebendo aqui o valor, tá? Nós podemos usar ele lá dentro do nosso use case. E aqui, para finalizar, nós vamos dar um next. O que é esse next? Esse next que serve o seguinte: se tudo isso aqui deu certo, ele vai falar, pode passar para a rota, tá permitido, tá liberado. Se não tiver certo, se der um erro, aqui a gente vai colocar, ó, retornar, colocar um response, falar que não está autorizado ou deu algum outro erro, tá? E a gente pode soltar essa mesma mensagem aqui, ó, que não está autorizado, tá? Então posso fazer isso aqui, ó. Tá bom? Então, aqui já mata o problema, tá? Ele vai dar um erro, não vai deixar passar e acabou aí a parte da validação, não vai acessar a rota. Agora, se tiver tudo certinho, ele vai usar esse next aqui sem problemas, tá? Vamos ver aqui o que ele tá dando problema. Ele tá falando que é o tipo de string, tá, a mesma coisa, ó. Eu tenho que confirmar para ele que isso aqui é uma string. Pronto, agora parou de dar problema, tá bom? Isso aqui é questão de tipagem com TypeScript, mas não tem várias formas de fazer isso. Isso aqui não vai dar problema e agora ele está rodando certinho. Agora vamos lá, vamos autenticar, fazer isso de novo, tá? Então, se eu peguei aqui os dados da Tainara, se eu rodar, ele pegou o novo token. Aí eu peguei o token, ela está fazendo o login, vamos fazer uma nova chamada aqui, colar esse novo token. E na hora que eu chamar aqui, é para ele me trazer os dados. Vamos lá. Ó, não autorizado, não deu certo para passar. Tá falando que o token não tá válido, tá? E agora, deixa eu fechar aqui. Vamos ver porque que o token não tá válido. Deixa eu gerar um novo. Vou gerar até um novo cadastro aqui, ó. Vou trocar, ó, Júlio. Beleza. Cadastrei. Agora eu vou chamar aqui como Júlio. Vou fazer essa solicitação. Peguei esse token. Vou mandar esse token aqui. E fiz a solicitação, ó. Ele não tá dando permitido. Deixa eu atualizar aqui o meu... Que eu não parei o servidor depois que eu fiz todas essas atualizações. Eu fiz com ele rodando, tá? Vamos ver agora se ele vai permitir pegar o token. Com o token aqui. Ó. Mensagem não autorizada. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na minha rota. Bom, deixa eu ver aqui. Por que tá dando erro? Ó, eu vou arrumar algumas coisas aqui que eu já identifiquei. Que é o seguinte, ó. Isalf eu escrevi errado. Isalf, TH. Beleza? Agora, eu vou trocar aqui na rota. Tentando identificar aqui. Ó, na verdade é o seguinte. O nome aqui eu já escrevi até errado. Deixa eu... Tá difícil aqui, hein? Bom, salvei. Agora eu vou importar aqui, ó. Isalf. Beleza. Agora arrumar aqui de novo. E ó, o que tá dando errado, ó? Eu deixei no sign-in controller. Na verdade eu tenho que colocar o profile controller. Por isso que ele tava dando não autorizado, tá? Então, agora tá arrumado. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou usar boas práticas aqui, tá?
eu tinha feito algumas coisas aqui para passar logo. Deixa eu interface. Eu tinha colocado esses string aqui, ó, para passar, mas ele passa, só que eu vou deixar bonitinho aqui, token payload. Eu vou falar que ele recebe extends jwt payload, eu não lembro o nome. Deixa eu pegar aqui. Type. Aliás, type não aqui fora. Type aqui dentro. Type jwt. Aqui, ó, payload. Copiar isso aqui. Eu vou montar essa interface. Por que eu estou montando essa interface? Deixa eu ver. Interface. Eu estou montando essa interface para deixar aqui, ó, substring. Deixar bem bonitinho aqui a formatação para o TypeScript, para vocês terem uma boa referência e a API também ficar bem profissional. Essa é a ideia, tá? Entregar coisas bacanas para vocês. Colocar aqui no final, ó, eu vou tipar. Por que eu estou tipando aqui, ó? Deixa eu até tirar de novo. Vou tirar isso aqui. Por que eu estou tipando? Se eu tirar esse string que eu fiz aqui, ó, que foi meio que um ajuste técnico, você pode ver que ele vai estar reclamando, porque aqui ele vai falar assim, que precisa receber do tipo string, só que ele não sabe o que está recebendo aqui no token. Então eu tenho que falar que o payload, ele tem a própria extensão do JWT, e aí ele vai falar, opa, entendi agora como é que funciona, então isso aqui é um texto, e aí ele não vai reclamar. Aqui no next, eu preciso dar um return. Se eu não coloco o return, ele continua indo, ele vai dar erro. Então agora sim, nós arrumamos aqui, atualizei a API e vamos fazer o teste de novo, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer a chamada, peguei, fiz o login, vou copiar o token, copiando o token, eu vou substituir aqui na variável, beleza, agora eu vou fazer a requisição, ó, não autorizado. Agora por que não está dando autorizado? Já arrumamos tudo, deixei no use case, eu acho que 10 segundos está muito pouco, acho que por isso. Deixa eu colocar 1 hora aqui. Deixa eu salvar, voltar aqui, vou fazer uma nova requisição, vou pegar o token, copiar. Galera, fazer API é um pouco trabalhoso mesmo, você tem que testar, você tem que ver, é normal, tá? Vida de engenheiro de software, programador, é isso mesmo. Ó, agora sim, ó, tá vendo? Era o tempo também lá do token, que durava só 10 segundos, não dava tempo para fazer a requisição. Ó, agora que eu fiz, ó, ele deu os status 200 e olha só, ele trouxe todos os dados que a gente pediu do e-mail, do ID, do e-mail e da data de criação. Então ele está autenticado e ele está permitindo a gente acessar uma rota protegida. Se eu não passar esse token, olha só, vou deletar ele. Vou colocar nada aqui, ó, no token. Olha só, se eu tentar acessar de novo, não autorizado, inauthorized, tá? Se eu pegar, por exemplo, e colocar qualquer token aqui, por exemplo, ó, vamos ver, não autorizado. E ó, agora vamos fazer o seguinte, eu vou mudar, eu coloquei 1 hora. Vamos colocar aqui 10 segundos, 10 segundos, 20 segundos, pronto. Aliás, vou colocar 30 segundos só para ajudar. Então, beleza. Agora eu vou fazer a nova requisição aqui. Deixa eu até tirar esse valor. Nós vamos fazer o login com esses dados aqui, ó, Júlio. Ele vai gerar o token, eu vou copiar. Pronto. Eu vou fazer uma requisição, ó. Ele trouxe, foi autorizado. Agora eu vou esperar para passar esses 30 segundos e ele vai desativar esse token porque já expirou, tá bom? Enquanto isso que nós aguardamos aqui, eu já falo para você deixar o seu like aqui desse vídeo, se você está aprendendo bastante, se você está gostando. E também, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí para você ter muito mais dicas como essas. Sei que os vídeos são um pouco extensos às vezes, mas é necessário para você conseguir absorver absolutamente tudo, você conseguir montar uma API robusta e realmente o que vai ser utilizado no mercado, tá certo? Voltando aqui agora, ó, deu certo com esse token. Na hora que nós tentarmos fazer a requisição novamente, não autorizado, porque o token está expirado, ele já deu o time dele, né, o tempo dele aqui, então não vai ser possível mais utilizar. Perfeito? Galera,
Então é isso, era isso que eu queria mostrar para vocês, esse poder da parte da autorização, da autenticação, construir camadas, mostrar um código robusto, bem construído para vocês utilizarem. Então com isso, nós terminamos a nossa trilha aqui da parte de Node.js. Você já montou a sua primeira API com autenticação, com criptografia, com camadas, boas práticas de arquitetura de software, com controllers, rotas, middlewares, use cases, tratativas de erro, usando Prisma, Docker. Você pode colocar isso no seu portfólio, porque com certeza na hora que você for participar de uma entrevista, eles vão olhar esse projetinho lá no seu GitHub e vão ver que está bem construído e vão querer saber como você construiu, vai saber que você conhece boas práticas de software de desenvolvimento, então isso aqui vai te ajudar bastante. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like, deixa também nos comentários se ficou alguma dúvida, se você faz de um jeito diferente, e te vejo na próxima aí, para a gente continuar aprendendo e desenvolvendo habilidades técnicas e também profissionais, compartilhando aí experiências para nós evoluirmos cada vez mais na carreira. Então eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.